E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai estudar os módulos 3 e 4, tá? Frente 3, páginas 152 e 153. O tema é Oriente Médio, aspectos naturais, humanos e econômicos, beleza? Eu vou testar esse formato novo com vocês, depois vocês me digam o que é que vocês acharam. Beleza, então, o Oriente Médio é uma região que faz parte da Ásia, tá? Ele não é um continente sozinho, um continente isolado, ele faz parte do continente asiático. Ele fica no sudoeste da Ásia, como eu deixei aqui sublinhado para vocês. E a gente tem alguns países que fazem parte dele, né? Aqui eles estão pintados em laranja, mas eu vou fazer um círculo para vocês, mostrando mais ou menos quais são os países dessa área, tá? Turquia, Irã, Síria, Iraque, Cisjordânia, Líbano, Israel, Jordânia, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã e Iêmen. Ufa! Muito bem. E aí, a gente tem algumas limitações para definir esse continente, né? A sul, o Oceano Índico e o Mar da Arábia. Esse Mar da Arábia, eu vou colocar uma setinha aqui. É essa área aqui, ó. Ela é muito importante porque ela é a saída do Golfo Pérsico. E esse Golfo Pérsico, ele é justamente a área que desemboca a maior quantidade de petróleo do mundo. Então, os navios petroleiros, eles precisam cruzar o Golfo Pérsico, entrar no Mar da Arábia para ir para o Oceano Índico e fazer o seu caminho para onde quer que esse petróleo seja exportado. Outra saída muito importante também do Oriente Médio é essa aqui, ó, do Mar Mediterrâneo. Então, os países que têm essa saída, eles conseguem negociar com a Europa, com a África, cruzar o Mar Mediterrâneo e ir para o Atlântico. A gente tem aí, Israel, Líbano, Síria. Esses são alguns pontos importantes para a gente pensar em relação à localização inicial do Oriente Médio. Sobre os países, a gente tem o seguinte, alguns países bem importantes. Eu marquei para vocês, a Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo, Emirados Árabes Unidos, né, onde está Dubai e Abu Dhabi, também um grande produtor de petróleo e um país que está enriquecendo muito por conta disso nos últimos anos. Irã, que junto com a Arábia Saudita é uma das grandes lideranças dessa área. Israel, por conta de sua controversa formação, né, um país recente, né, um país relativamente novo e que ele passou por alguns processos de conflito para poder ser instalado. A Palestina, que hoje é dividida em faixa de Gaza e Cisjordânia, justamente passou por esse conflito com Israel para que pudesse Israel existir. A Palestina hoje não é considerada um país, né, somente um território. A Síria, por conta dos conflitos, e alguns outros, né? Também Turquia a gente vai ver. A população total é de mais ou menos 370 milhões de pessoas. E a gente tem uma população relativa, portanto, densidade demográfica de 55 habitantes por quilômetro quadrado. Não é uma população relativa, uma densidade demográfica alta. Entretanto, a gente vai ver que alguns países que são muito pequenos, eles têm uma densidade demográfica muito grande. Bahrein é um país pequenininho, Emirados Árabes, mais de 100, Bahrein mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Entretanto, os maiores países e os que têm muitos desertos, eles têm uma densidade demográfica menor. Vou passar o rosa aqui. Arábia Saudita, 17 habitantes por quilômetro quadrado, menor do que a do Brasil, que é de mais ou menos 23, 24 habitantes. O Omã, que é um país relativamente pequeno, 21 habitantes por quilômetro quadrado. E agora, indo para esse lado, a gente tem os aspectos naturais do Oriente Médio. Deixa eu só mostrar para vocês de novo o Oman que eu marquei para vocês, que tem uma densidade demográfica baixa. E vê, não é um país tão pequeno, é pequeno comparado ao Brasil, mas dentro do contexto do Oriente Médio ele não é o menor país, tá? Ele tem um território considerável. E aí a maior parte da população está aqui, no litoral, porque a gente tem um grande deserto aqui, o deserto da Arábia. Beleza, aspectos naturais. A gente tem alguns planaltos, tem algumas planícies, mas o que se destaca mesmo, mais importante, é a planície da Mesopotâmia. Eu coloquei aqui ela pintada, que é justamente onde tem o rio Tigre, o rio Eufrates, um dos berços da civilização, e água no meio dessa área desértica. Mais ou menos por onde passam esses dois rios, passando nesse mapa aqui, que é mais legal, é onde hoje é o Iraque. Eles são mais ou menos aqui, certo? Então a gente tem aí o rio Tigre e o rio Eufrates. Então eles são bem importantes. Inclusive Bagdá está às margens de um desses dois rios. Muito bem, o clima predominante, como eu já falei para vocês, é o clima árido, né? Quente e seco, deserto. Aqui é um deserto bem importante.
Entretanto, o clima semiárido e árido não é o único presente nessa região. A gente tem alguns poucos climas um pouco diferentes, né? A gente tem o temperado aqui no norte da Turquia, bem pouquinho, e a gente tem também o Mediterrâneo, mais ou menos aqui, ó, no litoral do Mediterrâneo, né? Lembrando que o Mediterrâneo é um clima que tinha tudo para ser desértico, mas pelo fato dele estar banhado pelo mar Mediterrâneo, né? Ele tem um pouquinho mais de umidade. E aí a gente consegue ter, por exemplo, as oliveiras, né? E aí dá para plantar algumas coisas. A gente vai ver isso mais adiante. A vegetação predominante é a vegetação xerófita. A vegetação xerófita é a principal. Quando a gente vai pensar na hidrografia, já falei para vocês, ó, Rio Tigre e Eufrates. Também um ponto importante, Golfo Pérsico e o Rio Jordão, tá? São cursos d'água muito importantes. O Rio Jordão, né, ele deságua no Mar Morto, é um mar de água salgada, mas é um mar interior, ele é fechado, é mais parecido com um lago. O Mar Morto, mais ou menos aqui, o Rio Jordão aqui, e o Golfo Pérsico, como eu já apontei para vocês, ó, aqui. É uma área de saída do petróleo. Beleza? É sempre bom dar uma estudada nos mapas, porque aí a gente vai memorizando e vendo os processos. Ó, alguns aspectos humanos importantes. A população é mal distribuída, como eu já contei para vocês, ó, tá aqui. Eu estou sempre comentando esses pontos que eu destaquei, passei o marca-texto. As aglomerações, elas estão nos vales fluviais, obviamente, né, para morar no meio do deserto. As grandes sociedades, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmica, elas se desenvolveram nesses vales dos rios, portanto, próximo a esses cursos d'água. Nas áreas de oásis, né, que se formam numa área em que ocorreu chuva no deserto e esse lençol freático conseguiu reter água e deixar essa água exposta. No litoral do Mediterrâneo, por conta desse acesso para negociar com o Mediterrâneo, e mais recentemente nas áreas irrigadas, né? A Arábia Saudita, por exemplo, é um país que está investindo em irrigação e também usar a água do oceano para dessalinizar ela, e aí consegue fundar algumas cidades utilizando essa água. Entretanto, a gente tem vazios demográficos, sobretudo nas áreas de desertos, e entre os principais países de DHO, a gente tem Israel, o 22º mundial, e eu destaquei para vocês aqui os Emirados Árabes, que é um país que tem enriquecido muito nos últimos anos, né? Nos últimos 30 anos. Outra característica interessante da população é que há elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Lembremos, né, é uma área de países subdesenvolvidos. Apesar de ter a riqueza do petróleo, essa riqueza é concentrada na mão de poucos, né? Poucas pessoas, os sheiks, são ricos, né? A maior parte das pessoas tem uma ocupação profissional que não promove riqueza para eles. Eu já vou mostrar para vocês. Mas por que tem a elevada natalidade e elevada mortalidade, né? A qualidade de saúde não é tão boa e a natalidade vem muito também da cultura, né? Que é interessante para o homem da família ter vários filhos, né? E ter 2, 3 esposas. E aí a gente tem um crescimento populacional mais acentuado. Quando a gente vai pensar nas etnias, nos povos, a gente tem os turcos otomanos, a etnia dos turcos eles são considerados otomanos. A gente tem os persas, que é a galera do Irã. E aí a gente vai ter também, ó, os semitas. Os semitas seriam os judeus. A gente pode usar os termos hebreus e árabes, certo? Desses grupos. E aí as religiões principais, o Islã dos povos árabes, né, em sua maioria, mas tem árabe que não pratica o islamismo, e o judaísmo dos povos hebreus, mas também tem hebreu que não pratica o judaísmo, tem hebreu muçulmano, e por aí vai, tá? Não confundir etnia com religião. As principais cidades, ó, Riad, capital da Arábia Saudita, Teherã, capital do Irã. Sempre lembre, Irã e Arábia Saudita são as principais potências dessa área. Apesar de Israel ter uma renda legal, uma qualidade de vida legal, pelo menos na parte que não está em tanto conflito. Istambul, aqui ó, na Turquia, também está muito, muito associada mais ao contexto europeu do que o contexto do Oriente Médio. Entretanto, a maior parte da Turquia está no Oriente Médio. A Turquia luta para entrar na União Europeia, mas não consegue. Por que será? Porque a maior parte da identidade regional e as etnias da Europa é diferente da Turquia. E tá aqui, ó, Bagdá, capital do Iraque. A gente tem, ó, os árabes,
né? Nos semitas a gente vai ter os grupos árabes, a gente vai ter os jordanianos, judeus, libaneses, palestinos, sírios, vários povos. Iranianos, né, ou persas, a gente tem os iranianos, os turcomanos, os afegãos e os curdos. Na realidade, os turcomanos são dessa área aqui rosa, né? São os otomanos, né, turcomanos, turcos. Observando isto, vamos agora para os aspectos econômicos, ó. Como eu já falei para vocês, a maior parte dos países do Oriente Médio são considerados subdesenvolvidos. Há concentração de renda na mão de poucas pessoas. E a atividade econômica da maior parte da população é pastoreio nômade e comércio. A galera trabalha com camelo, cabra, com ovelha. E a gente tem os comerciantes, né, que vendem nos seus bazares e tal, os vendedores de frutas e tudo mais. A ocupação profissional da maior parte da galera. Vejam que... E a indústria? Pouquíssimos países são industrializados aí. Concentração de indústria apenas em Israel e as indústrias petrolíferas de alguns países árabes que têm acesso a esse recurso, certo? A maior parte da galera trabalha com pastoreio e com comércio, né? Sobretudo ali, na área do Crescente Fértil, aquela área do Rio Tigre e Eufrates, onde é a Mesopotâmia. Alguns produtos interessantes dessa área, oliveiras, né? O pé de azeitona, figueira de figo, tamareiras de tâmara, são espécies que conseguem ser cultivadas principalmente aqui, nessa área do litoral mediterrâneo. Belezinha? E lembrando, o país com maior nível de industrialização é Israel, sobressaindo as indústrias metalúrgicas, siderúrgica, química, naval, automobilística, bélica. É um país que tem uma certa diversidade industrial. O principal ponto da economia do Oriente Médio é mesmo o petróleo. E aí a gente tem aqui, o Golfo Pérsico, como eu já falei para vocês, vamos ver se vocês lembram aqui. O Golfo Pérsico, essa área aqui do entorno do Golfo Pérsico, essa área aqui, ela tem muitas reservas de petróleo, ela é uma área de bacia sedimentar. E aí o que a gente tem? O surgimento de companhias extratoras de petróleo. Inicialmente quem explorou isso foi quem? Estados Unidos e os países europeus. Vale lembrar que essa área aí, ela passou a ser distribuída e ter esses países depois da Primeira Guerra Mundial. Antes era tudo parte do Império Turco-Otomano, certo? Que tinha Constantinopla, que hoje é Istambul, como sua capital. Com a Primeira Guerra Mundial, a Turquia, o Império Turco-Otomano, ele é derrotado e aí todos os países são divididos. A Inglaterra, a França fica administrando por um tempo. Isso é que vai dar confusão, porque eles que delimitam as fronteiras e aí tem povo que quer território, tem povo que não quer. E tem povo que precisa de território e não tem. Por exemplo, os curdos, que ficam mais ou menos aqui entre 4 países. E aí, desses países de petróleo, a gente tem, né, a fundação da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E sempre que acontece algum conflito mais acentuado nesta área, o que vai ocorrer? O preço do petróleo vai aumentar. E aí eu deixei uma notinha aqui para vocês. Aqui a gente tem alguns conflitos interessantes, a guerra do Yom Kippur e por aí vai. Mas a mais recente foi essa aqui, dessa anotação que eu coloquei para vocês. Não sei se vocês lembram, ano passado, né? Irã e Arábia Saudita. Em setembro de 2019, um bombardeio das áreas de extração de petróleo na Arábia Saudita, lembram disso? Isso causou o aumento do preço do barril de petróleo na época e ia aumentar a gasolina e tudo mais. E ficou todo mundo com medo, será que vai ter guerra ou não? Lembram disso, né? Foi o finalzinho do ano passado, parece que faz um século, né? A gente só pensa na pandemia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!